Olá, senhores, vocês me ouvem bem, me veem bem? Estamos aqui para mais uma live, nesse domingo, 10 horas da manhã, um prazer estar aqui com vocês. E a live de hoje, eu queria trazer para vocês um assunto. O tema de hoje é: seja amigo da sua melhor amiga. Seja amigo da sua melhor amiga. Essa amiga, ela está sempre com você. Ela é extremamente leal a você. Ela é incapaz de te trair. Ela jamais vai mentir para você. Ela vai sempre te dizer a verdade. Só que muitas vezes você toma essa amiga como se essa amiga fosse a sua maior inimiga, como se ela estivesse contra você, e você então tem uma relação fria com essa amiga, você tem uma relação distante com essa amiga, você briga com essa amiga e você não aceita o que ela te diz, os conteúdos que ela tem a te mostrar. Então a live de hoje é para você estreitar o vínculo, se aproximar, sentir essa relação que pode ser muito boa e promissora desde o momento que você a aceite com a sua melhor amiga. Mas André, que amiga é essa? Que amiga é essa que você está falando? Que amiga é essa que eu tenho, que é a minha melhor amiga, que é incapaz de me trair, que é leal a mim, que está sempre comigo? Que amiga é essa? Essa amiga é a sua própria consciência. Você precisa estreitar o vínculo, você precisa aceitar essa relação, né? Ficar de bem, ficar em paz com essa grande amiga que você tem dentro de você, que é a sua própria consciência. É sobre isso a live de hoje. Eu vou falar até o final da live. Vou dar bastante exemplo para que vocês se aproximem, para que vocês estreitem o vínculo com essa grande amiga que é a sua consciência. Eu gosto, né, da metáfora de acender uma luz no quarto escuro. O que é a consciência? A consciência é essa luz. Quando você acende uma luz no quarto escuro, o que essa luz vai mostrar? Ela vai mostrar o que ali está e sempre esteve. Que são o quê? Que são os seus problemas, que são as suas dificuldades, que são as suas atitudes, né? São as escolhas que você faz. Então essa luz, ela vai iluminar o que ali dentro desse quarto escuro tem, e sempre o que está ali e o que sempre esteve ali. Só que cabe a você aceitar o que essa luz te coloca, o que essa luz te mostra. Então essa é a tensão que nós vivemos. Tem momentos que nós aceitamos, fazemos as pazes com a nossa consciência e ficamos melhor. E tem momentos que nós brigamos com a nossa consciência, não aceitamos os conteúdos que ela nos traz e que ela nos revela. E aí então nós pioramos quando nós brigamos com a nossa própria consciência. Então seja amigo da sua melhor amiga, que é a sua consciência. Onde está essa consciência? Essa consciência está dentro de você. Esse é o trabalho que nós fazemos no consultório. No consultório é isso que o terapeuta faz. O que o terapeuta faz? Ele não vai criar essa consciência. Por quê? Porque o paciente já tem essa consciência. Essa consciência já está dentro do paciente. O que o terapeuta vai fazer? O terapeuta vai ser ali um facilitador, vai ser uma ferramenta, um mediador. A favor do quê? A favor da expansão da consciência. Então nós temos que trabalhar num esforço de expandir a nossa consciência, iluminar esse quarto escuro
e perceber o que ali dentro desse quarto escuro está e sempre esteve. Aceitar esses conteúdos que a sua consciência tem a te revelar. E veja bem, quando nós olhamos para o vizinho, você percebe as falhas. Quando nós olhamos para o outro, você percebe, você tem uma consciência até que rápida, quase que imediata, dos problemas do outro, dos problemas do seu vizinho. Se você for num jantar de casais, vamos imaginar ali, você combinou com os amigos e você vai num jantar de casais. Chega ali, tem 3 casais, 4 casais. Você, com uma certa facilidade, você percebe o funcionamento daqueles casais, os problemas e as dificuldades que aqueles casais enfrentam. Então, quando você sai do jantar, você até comenta com a sua esposa, com o seu marido, você fala ali, olha, você viu o jeito que ele trata ela, você viu o jeito que ela trata ele, você viu aquele momento ali, o conflito entre eles. Então você consegue perceber naquele casal os problemas, as dificuldades, as falhas. O que é que você vai ter dificuldade de ver? Você vai ter dificuldade de ver o que está exatamente embaixo do seu nariz. É o que está próximo demais a você, que você justamente não enxerga. É o que está na sua intimidade, é o que está no íntimo da sua vida, é o que está dentro de você que você vai ter mais dificuldade de ver. Nos outros você vê rapidamente, mas em você vai ter dificuldade. Então, quando nós estamos muito colados, quando você vai ver um quadro que está na parede, se você estiver muito colado a esse quadro, você não enxerga nada. Você precisa tomar um pouquinho de distância para que você possa visualizar o conteúdo desse quadro. A consciência é isso. A consciência, uma outra metáfora que eu gosto para explicar a consciência é o espelho. A consciência, ela é um espelho. Então não é só viver, mas é ter a consciência do que você está vivendo. Não é só escolher, mas ter a consciência da escolha que você está fazendo. Não é só decidir, mas ter a consciência da decisão que você está tomando. Então isso envolve você toma esse passo de distância para olhar melhor, para perceber melhor. Então o que é a consciência? Essa expansão da consciência é o aumento do horizonte de percepção da sua vida. Você amplia o horizonte da sua vida e ao ampliar esse horizonte da sua vida, você vai começar a perceber coisas que até então você não percebia, que até então você não enxergava na sua vida. Esse é o objetivo da terapia. Né? E esse é o objetivo da nossa vida. Nós temos que o tempo inteiro na nossa vida procurar esse esforço de não só viver, não só caminhar, mas se ver caminhando, se ver vivendo. Essa é a reflexão. O espelho ele é interessante porque eu só percebo a minha imagem no espelho quando ela bate no espelho e volta para mim. Então esse movimento de retorno, né? Você tem um retorno daquilo que você está fazendo. Então você só consegue perceber alguma coisa da sua imagem no espelho justamente porque a imagem vai e volta. O que é essa volta? Essa volta é esse movimento de reflexão que nós temos que fazer constantemente na nossa vida com as coisas do nosso dia a dia, com os nossos vínculos, com os nossos relacionamentos, com o nosso trabalho, né? O que você ganha com isso? Qual é o ganho de você ampliar a sua consciência, expandir a sua consciência? Você ganha a possibilidade de lidar com os seus problemas. Se você não tem consciência do seu problema, esse problema está interferindo na sua vida, ele está atrapalhando a sua vida, mas sem consciência você não lida com ele, sem consciência você não transforma esse problema. Um problema não visto é um problema dobrado.
Então é entrando em contato com o problema que você vai conhecer esse problema, sentir o problema, conhecer para transformá-lo. Nós temos uma ideia, uma das razões da gente começar a brigar com essa consciência, da gente tomar essa nossa melhor amiga como a nossa maior inimiga, um dos problemas, uma das dificuldades é que nós acreditamos que se eu não enxergar o problema, é melhor. Se eu não ver os problemas da minha vida, é como se eles não existissem. Então olha a ideia que nós temos, né? Que essa luz que ilumina os nossos problemas, as nossas dificuldades, ela está contra nós, né? Que ela trabalha contra nós. Então, aí nós não aceitamos essa consciência, e ao não aceitar essa consciência, os problemas continuam existindo, interferem, atrapalham na sua vida, produzem bloqueios, produzem entraves, né? Produzem ansiedades, angústias. Então, por quê? Porque você não está aceitando aquilo que a sua consciência faz um esforço para mostrar para você. Então essa amiga está sempre tentando abrir os seus olhos e você faz esse movimento de não aceitação da consciência. Tem um experimento de um psicólogo americano chamado Rollo May. Esse psicólogo, num dos livros dele, ele relata um experimento de um cientista que ele, quando o filho dele nasceu, ele ganhou um macaquinho bebê. Então ele pôde acompanhar o desenvolvimento do filho dele. Então, conforme o filho dele ia se desenvolvendo, o macaquinho bebê também ia se desenvolvendo. E ele foi percebendo, claro que tinha diferenças, mas ele foi percebendo que mais ou menos o desenvolvimento do filho e o desenvolvimento do macaquinho era mais ou menos igual, era parecido, tinha muita semelhança. Até o momento dos 2 anos de idade. Quando o filho dele fez 2 anos de idade, aí o desenvolvimento do bebê humano deu um salto. Ele começa o filho dele, desse cientista, começou a se desenvolver e deixou o macaquinho para trás. Então, a partir daquele ponto, o macaquinho não se desenvolveu tanto e o bebê humano dá um salto e se desenvolve muito. Por que isso ocorre a partir dos 2 anos? Porque a partir dos 2 anos, o bebê começa a ter uma autopercepção. Ele começa a ter uma consciência, um princípio de consciência dele próprio. Ele começa a perceber alguns traços dele mesmo. Então é essa autoconsciência, essa autorreferência que faz com que você dê um salto, que o ser humano se desenvolva, que o ser humano evolua. Então você percebe que você está mais consciente quando você estiver mais próximo da ação, quando você estiver evoluindo, quando a sua vida estiver sofrendo transformações, e você percebe que você está menos consciente, que você está mais inimigo da sua própria consciência, quando a sua vida está mais parada, sem ação, você não está conseguindo transformar os seus problemas e você está então mais paralisado na sua vida. Então esse experimento do Rollo May é um experimento que nos ajuda, né, a entender essa questão da consciência. Uma outra diferença também que nós temos que fazer é a diferença da consciência fisiológica, que é essa consciência quando você sofre um acidente e a equipe, né, de enfermeiros, de médicos vem ao seu socorro, eles querem saber o nível da sua consciência. Se você está consciente, se você sabe o seu nome, se você sabe o telefone, o seu telefone,
Se você... o médico, o enfermeiro vai colocar alguma coisa para os seus olhos acompanharem, né? Então, ali há um certo teste que é feito para avaliar o nível de consciência que você tem ali, naquele momento. E essa consciência é a consciência da sobrevivência. O que eles estão preocupados? Eles estão preocupados se você está vivo, né? Eles querem saber se você sobreviveu ao acidente e se você não está, por exemplo, num estado de coma, né? Como é que está o grau da sua percepção. Então essa consciência é uma consciência fisiológica, uma consciência física, corporal. Não é dessa consciência que eu estou falando, né? Não é a consciência da sobrevivência. O que eu estou falando é da consciência psicológica, essa expansão da consciência que nós temos que buscar. E toda vez que nós, então, aceitamos os conselhos dessa grande amiga que nós temos dentro de nós, que é a nossa consciência, e que nós fazemos esse movimento de expansão da consciência, a nossa vida ganha em evolução, nós conseguimos transformar os nossos problemas, ao invés da gente sofrer os nossos problemas, ao invés da gente arrastar os nossos problemas, a gente começa a lidar melhor com os nossos problemas pelo fato da gente ter a consciência dos problemas, das dificuldades. Importante, muito importante, a consciência não é só racional, ela não é só intelectual, ela é também sentimento. Então é muito difícil na clínica, quando nós vamos tratar um paciente, por exemplo, um engenheiro, que é um paciente que se guia só pelo intelecto, só pela razão, só pela lógica. Eu até digo para os pacientes assim, não é lógico, é psicológico. Então, que é importante que você perceba, não só racionalmente, claro que a razão ela é importante na consciência, ela é razão, mas ela é também sentimento. Então não é só você entender o seu problema, você precisa sentir o seu problema. Isso é muito importante. Essa expansão da consciência, ela não é só racional, ela não é só intelectual, né? Porque aí tem pessoas que investem muito em técnicas. Então eu vou ler livros, então elas vão se equipando de ferramentas para tentar que a razão dê conta, que o pensamento dê conta da própria vida, dos próprios problemas, das próprias dificuldades. Jamais o intelecto vai conter a vida. Jamais a razão vai conter a vida. É como a nossa razão é como se fosse uma rede de pescador, né? Nós jogamos essa rede, mas a rede ela tem um limite, ela nunca vai conseguir abarcar o mar todo, o oceano todo. Então nós temos que perceber que há um limite dessa nossa capacidade racional e trabalhar com o sentimento. Então o que é a consciência? Ela é razão, mas ela é também sentimento. Então é importante que você entenda, compreenda, mas é fundamental que você sinta os seus problemas, né? Que você entenda os seus problemas, mas que você sinta os seus problemas, razão e sentimento. E aí sim, aí você vai fazer essa expansão da consciência, aí você vai ser amigo da sua melhor amiga, que é a sua consciência. Então, qual é o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma trocar a busca, trocar a vivência dos sofrimentos da sua vida pela consciência dos problemas da sua vida. Então não é para você sofrer os problemas da sua vida, é para você conhecer esses problemas e conhecendo você vai transformá-lo. Então se você tem os sintomas vamos imaginar que você tem uma enxaqueca frequente
Então não é para você ficar sofrendo essa enxaqueca, mas é para você tomar consciência do que é essa enxaqueca na sua vida. Ao perceber, né, ao conhecer isso, ao sentir isso, ao que isso está relacionado, você então vai conhecer para transformar, para começar a lidar com esses sintomas, para começar a lidar com os seus problemas, com os seus sofrimentos, ao invés de arrastá-los, né? Ao invés de ficar arrastando esses sofrimentos. Então essa é a troca que você precisa fazer, trocar os sofrimentos das doenças, dos sintomas, dos problemas, pela consciência dos sintomas, dos problemas. Sofra a consciência, não sofra os sintomas, a doença, né? É para sofrer o esforço de expandir a sua consciência e não para ficar sofrendo os problemas da sua vida, né? Só que para isso nós temos que fazer a aceitação da consciência, e aí é que é o processo, né? Essa é a grande dificuldade que nós temos em aceitar aquilo que a minha melhor amiga mostra para mim, aquilo que a minha consciência mostra para mim. Nós temos muita dificuldade em aceitar a consciência, então nós trabalhamos com o quê? Nós trabalhamos com a negação da consciência. Nós negamos aquilo que ela nos traz, aquilo que ela nos revela. E vamos entender por quê. Eu queria dar primeiro alguns exemplos para que vocês, pouco a pouco, entendam o que eu estou falando aqui. Então vamos dar o exemplo do avarento, do pão duro. Vamos entender o pão duro. Claro que é muito mais fácil para os amigos do pão duro perceberem que ele é pão duro, né? Os amigos vão perceber muito mais rapidamente que ele é pão duro do que ele próprio. Então, ele vai ter mais dificuldade de aceitar que ele é pão duro. Então, e aí é importante, né? Como que nós compreendemos, nós entendemos o avarento, o pão duro, o mesquinho, o murrinha, o sovina, né? Nós entendemos essa atitude, eu estou falando de uma atitude, né? Que é uma atitude que está presente em todos nós. Essa atitude, né, mais sovina, essa atitude mais pão dura, nós entendemos isso num sentido mais social. Ele é assim com o dinheiro, ele é assim com os outros, né? Ele é assim nos vínculos. Só que nós pensamos mais no sentido do dinheiro. Ele é pão duro no dinheiro, no trato com o dinheiro, no trato com as questões econômicas. Não, nós temos que pensar isso num sentido mais interno, num sentido mais profundo. Essa é uma atitude que revela que a pessoa é pão dura no afeto. A pessoa é pão dura, ela é mesquinha no afeto, nos vínculos com os outros, mas principalmente com ela mesma. É uma pessoa mesquinha no trato de si, é uma pessoa mesquinha no trato dos próprios valores, é uma pessoa que não desfruta, é uma pessoa que não se permite, é uma pessoa que tem muita dificuldade em se dar prazer. Então olha que consciência importante, o quanto a consciência ela é importante da pessoa perceber essa atitude nela. Então se você percebe essa atitude em você, o quanto você ganha com isso, se você aceita isso. Mas André, não é fácil, hein? Não é fácil aceitar. Como é que eu vou aceitar que eu sou mesquinho? Como é que eu vou aceitar? Essa é a dificuldade. Mas veja bem, a sua consciência é a sua melhor amiga. Jamais, né, ela vai falar algo para você, ela vai revelar algo para você para te prejudicar. Jamais a sua melhor amiga vai trazer para você
um prejuízo, ela é leal a você, ela é incapaz de te trair. Então essa consciência, se você aceitar essa consciência ela é extremamente benéfica, porque se dando conta, falando, nossa, mas eu sou assim. Se você percebe isso, você dá o primeiro passo, e o passo fundamental para você começar a transformar essa atitude em você, né? Essa atitude do mesquinha, avarenta, pão dura, no trato principalmente do afeto. Um outro exemplo que a consciência pode ajudar bastante hoje em dia existe muito a queixa de cansaço. As pessoas estão se queixando bastante do cansaço. Então, como que nós podemos entender e que tipo de ganho a consciência traz para nós em relação ao cansaço? Que tem uma relação com isso que eu estava falando do avarento, né? Dessa atitude avarenta. O cansaço, quando a pessoa está reclamando do cansaço, muitas vezes ela acha que é o cansaço daquilo que ela faz, do trabalho que ela tem, das atividades que ela tem. Eu tenho que cuidar das crianças, e é o trabalho, é a relação com o meu chefe. E aí você vai perceber que na verdade não é nada disso que está cansando. Não é o que ela faz que a cansa, mas é o fato dela estar vivendo a vida sem prazer. Uma falta de satisfação. Quando você toca a sua vida sem satisfação, sem prazer, sem realização, isso cansa. Quando você vive a sua vida numa falta de sentido, isso é cansativo. Então olha que consciência importante também. Se você aceitar isso, fala, nossa, mas então eu não me dou satisfação, então eu não me dou prazer, então na minha rotina eu só estou cumprindo as coisas. É interessante isso. Tem pessoas que confundem a obrigação com os desejos. Olha que interessante isso, né? Então você tem lá uma lista de obrigações na sua vida. Então a pessoa confunde a consciência do cumprimento dessas obrigações com a realização da sua vida e dos seus desejos. Bom, então eu tinha lá 10 itens na minha lista de obrigações. Se eu fui ticando, então eu acordei cedo e fui ticando esses itens, no final do dia eu cumpri os 10. Então está feito o meu dia, eu cumpri o meu dia. Eu já resolvi tudo que eu tinha que resolver. Então, a minha vida, a minha existência já está justificada. Então, a pessoa confunde a consciência das obrigações com a consciência dos desejos, com a consciência da realização. Você cumprir as suas obrigações é uma coisa, todos nós temos obrigações e temos que, né, é uma exigência da vida. Mas a vida não se reduz a isso. Então são pessoas que reduzem, é uma atitude que reduz a vida às obrigações. E você esquece de se perguntar, peraí, mas o que é que eu quero? Né? O que é que vai me satisfazer? O que é que vai me dar prazer? O que é que vai me dar realização? Isso não tem nada a ver com a obrigação. Só que nessa confusão, a pessoa fica só na obrigação, reduz a vida a isso, e aí então ela traz essa queixa de um certo cansaço. Eu estou cansado. Olha como a consciência é benéfica, olha como a consciência vai trazendo, né, como nós vamos nos fortalecendo quando nós aceitamos a consciência. Um outro exemplo que eu queria dar é da pessoa raivosa. Muitas vezes a pessoa pode estar raivosa, ela está numa fase da vida mais raivosa e ela não perceber isso. Ela não se dá conta que ela está com raiva. Então ela vai lá no trabalho, ela explode no trabalho, ela tem um desentendimento com os colegas, ela tem um desentendimento na relação com o chefe. Aí ela vai para casa, ela tem um desentendimento ali com o marido, com a esposa, ela tem desentendimento com os filhos, ela está explodindo em cada vínculo, em cada etapa da vida dela, ela faz essa manifestação de raiva. Ou seja, a raiva está transbordando. E ela não percebe isso.
Então, só de você colocar isso para a pessoa, então isso no consultório isso tem um efeito imenso, né? Quando você diz para o paciente, fala assim, você percebe o quanto você está raivoso? A senhora percebe o quanto a senhora está raivosa? Então só essa... Daí a pessoa se dá conta e fala assim, mas como assim? E aí você vai investigar de onde está vindo essa raiva. Né? Que muitas vezes não tem nada a ver com o seu trabalho, às vezes não tem nada a ver com o seu casamento. É uma questão que está localizada em outro lugar e você então fica transbordando essa raiva nos seus vínculos, nas suas relações. Então olha o quanto essa sua melhor amiga, que é a sua consciência, se você aceitar essa expansão da consciência, se você aceitar essas revelações que a sua melhor amiga faz a você, o quanto você ganha. Pare de brigar com a sua melhor amiga, pare de brigar com a sua consciência e faça as pazes com a sua consciência. Mas é interessante isso, né? Por que nós temos tanta dificuldade nessa relação com a consciência? Porque a consciência, veja bem, ela não é aduladora, ela não fica assim, nossa André, como você é lindo, André, como você é sensacional, André, como você é inteligente, André, como você é capaz. A consciência não faz isso. Ela não é aduladora. Tem um episódio que acontece com o Sócrates, que é um momento muito marcante na vida do filósofo Sócrates, que é o momento do julgamento, quando ele está ali sendo julgado pelo tribunal ateniense. Ele, então, ao fazer o discurso, né, da defesa dele, ele diz assim, eu escuto sempre uma voz, mas é uma voz que aparece para mim não quando eu faço as coisas certas. Ela aparece para mim quando eu faço as coisas erradas, quando eu tomo o caminho errado. Aí essa voz vem e me adverte. Não vá por este caminho, não é por aí. Então o que o Sócrates está falando? O Sócrates está falando dessa voz da consciência. Algumas pessoas falam a voz interior, a voz do íntimo. Então você precisa escutar essa voz, só que essa voz ela não vem para te paparicar, ela não vem para te amenizar, para pôr panos quentes. Ela vem para falar do quê? O que a sua consciência vai falar com você? Ela vai falar das suas dificuldades, ela vai falar das suas falhas, ela vai falar das suas imperfeições. Então essa é a dificuldade que nós temos com a consciência. A gente queria ser adulado, paparicado o tempo inteiro e que a nossa consciência fosse uma mãezinha dando de mamar para nós, né? Mas a nossa consciência não é isso, ela vem para dizer a verdade, e para dizer a verdade principalmente das suas dificuldades, das suas falhas, dos seus erros. Então nós temos essa tendência a não aceitar a nossa consciência, né? Esse episódio com o Sócrates, ele é bastante revelador disso. A voz fala com ele quando ele está errado. E a voz, quando ele está certo, a voz não fala nada. Os seus valores, as suas conquistas, as vitórias, as coisas bem-sucedidas da sua vida, você já está vivendo. Isso já está incorporado na sua vida. Não precisa ninguém ficar adulando você para isso. Você já vive isso, você já colhe esses frutos. Então o que é que a consciência vai trazer para você? Ela vai trazer o que ainda falta trabalhar. Ela vai trazer as questões da sua vida que ainda falta você entrar em contato. E é por isso que você briga com a sua melhor amiga. É por isso que você vira as costas para ela. É por isso que você fala, dessa consciência eu não quero saber nada. E aí nós vamos buscar o quê? Nós vamos buscar a vida alienada. Nós vamos buscar situações na vida, atividades que vão nos alienar, que vão fazer com que a gente viva distraidamente desse retorno que a consciência possa nos dar. Então nós vamos buscar coisas fúteis, nós vamos buscar coisas superficiais para evitar esse aprofundamento da consciência. Mas nós só
vivermos, nós só evoluímos, nós só transformamos na consciência. Só há evolução e desenvolvimento na consciência. Sem a consciência, você não resolve seus problemas. Você arrasta seus problemas. Então, olha que coisa bonita, né? A consciência, se você aceita a consciência, ela te ajuda a fazer uma reparação dos seus erros, das suas falhas. Ao aceitar a sua consciência, você repara os seus erros, você repara as suas falhas. Só que nós tomamos a consciência como uma perda, como um prejuízo. Até existe aquele ditado, que é um ditado que está totalmente errado. Eu preciso tirar o peso da minha consciência. Olha como nós enxergamos a consciência como algo pesado, como algo que vai me trazer danos, que vai me lesar. Não, né? Se eu aceitar a consciência, isso só vai trazer para mim possibilidade de transformação, de evolução. Vamos pegar aqui um exemplo simples para a gente entender. Uma mãe, um pai, que ao mexer ali na gaveta do quarto do filho, descobre droga, né? Descobre ali uma maconha. E então, como é que o pai e a mãe reagem a isso? A casa cai, né? Então eles fazem um escândalo e gritam e começam a mãe começa a bater panela, o pai começa a quebrar objetos, porque há uma raiva do quê? Da própria consciência. Então o filho já estava fazendo isso, o filho já estava envolvido com drogas. O que os pais não tinham? Os pais não tinham a consciência disso. Eles não percebiam que o filho estava nisso. Então, nós temos que aceitar isso que a consciência traz para nós. Se o pai e a mãe aceitam isso, esse conhecimento, a consciência é um conhecimento. Então, você vai perceber e falar assim, nossa, mas o meu filho está nisso. E eu não via, e eu não percebia. Então, você vai perceber que você não estava tão próximo do seu filho como você imaginava. Aí você vai começar a tentar achar os caminhos, as possibilidades. O que eu vou fazer? Eu vou chamá-lo para uma conversa. O que ele está vivendo? Tem aquele melhor amigo dele, eu vou chamá-lo para conversar, para saber como eu posso resolver esse problema. Então olha como a consciência é benéfica. Era algo que o seu filho fazia e você não via. E aí o pai e a mãe começam a ficar com raiva da própria consciência. Não queriam ver nada, não queriam enxergar nada. A ideia, né, que se eu não vejo os problemas do meu filho, é como se ele fosse perfeito. E a mesma coisa para nós. Se eu não vejo os meus problemas, é como se eu fosse perfeito. Então não é para você ser perfeito, não é para você buscar a perfeição, mas é para você aceitar a consciência das suas imperfeições. Não é para você ser perfeito, mas é para você aceitar a consciência das suas imperfeições. É isso que eu coloco, né, para os pacientes no consultório. Terapia não é para você ser perfeito. Então eu tenho falhas, eu tenho problemas, eu vou lá fazer a terapia, daqui a alguns anos eu vou ser perfeito. Não, é exatamente o inverso disso. Eu vou fazer a terapia para que eu possa desistir da busca da perfeição, porque isso é impossível, e para que eu possa aceitar as minhas imperfeições. Então, se você faz terapia ou não, independente disso, isso é um caminho que você tem que adotar na vida. Desistir da busca de ser perfeito e aceitar a consciência das suas imperfeições, porque os seus valores, as coisas boas que você conquistou na vida, isso você já vive. Então você precisa ir atrás daquilo que precisa ser trabalhado, das dificuldades, das falhas, dos erros que existem hoje na sua vida. E é isso que a sua melhor amiga, a consciência, ela não cansa de tentar mostrar a você, né? Isso é muito importante.
ela vai promover sempre a evolução, né? E nós fazemos também uma confusão da consciência com censura. Muitas vezes nós fazemos isso com os amigos, com algum parente. Às vezes existe ali algum parente que é mais consciencioso. Você vai buscá-lo quando você está em momentos de dificuldade, você vai buscar essa pessoa que é mais conscienciosa, que é uma pessoa que vai ajudá-lo a expandir a sua consciência. Você já tem essa consciência dentro de você, mas às vezes esse amigo, esse parente, um tio, um primo, que é mais consciencioso, vai ajudá-lo a abrir a sua mente, vai ajudá-lo a expandir essa consciência sobre o problema que está te atormentando ali. Então, muitas vezes alguém ali assume esse papel, que é esse papel de funcionar como uma consciência para você. Só que você pode se voltar contra essa pessoa. Essa pessoa vai falar alguma coisa a seu respeito e você se voltar contra ela. Você está se voltando contra o quê? Contra essa pessoa? Não, você está se voltando contra a consciência que essa pessoa trouxe ao seu respeito. Essa pessoa colocou alguma coisa, mas você já parou para pensar o quanto você é arrogante nas suas atitudes, né? Você já parou para pensar o quanto você é difícil nos seus vínculos? Então, ao trazer essa consciência, muitas vezes você se volta contra aquela pessoa. Você está se voltando contra aquela pessoa? Não, você está se voltando contra o retorno que aquela pessoa está trazendo a você de consciência. Isso é muito comum na relação de chefia de trabalho, de hierarquia de trabalho. Quando a pessoa que está acima da sua hierarquia vai te dar um feedback, ela está te dando um feedback, ela vai falar do quê? Ela vai falar das suas falhas, ela vai falar das suas imperfeições, ela vai falar das suas dificuldades, ela vai falar das coisas que você precisa aprimorar na sua vida. E muitas vezes você toma esse retorno, que é um retorno de feedback de consciência, você toma isso como se isso fosse contra você, como se essa pessoa estivesse te atacando. Então nós confundimos a consciência com a censura. Consciência é conhecimento, ela não é censura. Mas nós tomamos esse conhecimento como se esse conhecimento fosse um ataque a nós, né? Não está atacando, está dando um retorno das nossas dificuldades, das nossas falhas, para que a gente possa buscar o quê? Um aprimoramento gradativo. Se eu entrar em contato com aquilo que eu tenho dificuldade, o que eu vou fazer amanhã vai ser um pouco melhor do que eu faço hoje. O que eu vou fazer o próximo ano vai ser um pouco melhor do que eu fiz esse ano. Então eu vou buscando esse aprimoramento gradual de mim. Só que então quando essas pessoas vão fazer esse retorno de consciência para nós então reagimos como se essa pessoa estivesse nos censurando. Essa questão de apontar o dedo, né? Você é isso, você é aquilo, isso é a censura, isso não é a consciência. Lembre-se, a consciência é a sua melhor amiga. Deixa eu caminhar aqui no meu roteiro para vocês, porque o tempo está acabando. Como é que você percebe que você está mais consciente ou não? Quando você está melhor. Nossa, a semana passada foi tão boa, as coisas fluíram, as coisas aconteceram. Essa semana está amarrada, essa semana está difícil. O que você pode concluir, sem sombra de dúvida, que a semana passada você estava mais consciente, mais próximo da vida, mais próximo da realidade, você estava com mais ação, e essa semana você está mais inconscientizado, alienado. Por isso que essa semana não flui, essa semana está amarrada, difícil, né? É assim também que nós podemos pensar o suicídio. O que é o suicídio? O suicídio, é claro que a pessoa, ao se matar, ela fere a ela mesma, mas na verdade ela tinha uma intenção
de matar a própria consciência, matar a consciência de algo que ela precisa entrar em contato, mas que é algo que ela não consegue aceitar. A depressão também nós podemos entender assim, a pessoa deprime a consciência, a pessoa deprime aquilo que ela precisa aceitar e não entra em contato. Então, ao deprimir essa consciência, ela deprime as próprias perspectivas e possibilidades da vida dela, né? Muito importante quando você olha fixamente no espelho, frente a frente com o espelho e diz assim: nossa, como eu sou louco. Nossa, como eu sou louco. É nesse momento que você começa a deixar de ser louco. Por quê? Porque ao ter consciência da sua loucura, você então começa a abrir um espaço para a sua lucidez, para a sua sanidade, para você viver esse melhor aspecto da sua personalidade, que são os seus valores mais requintados. Tendo consciência da sua psicopatologia, tendo consciência da sua loucura, você vive melhor os seus valores. Importante, né? Não posso estar anotado aqui, não posso esquecer de falar para vocês. Você ter consciência da escolha amorosa que você fez na sua vida. Isso é importante. Eu vou fazer um dia uma live só sobre isso, tá? Consciência da escolha. André, eu escolhi porque o meu coração tocou os sinos e o sol brilhou. Tá bem, você é uma pessoa romântica, então você quer ficar nesse romantismo, legal, mas é importante que você também expanda faça a expansão da sua consciência e perceba por que você escolheu, e quando você vai fazer essa investigação, você vai descobrir que tem elementos do seu modelo familiar da infância. Você escolhe uma pessoa que vai ser como chave e fechadura, vai ser um encaixe para você repetir o clima emocional da sua família na infância. Olha que beleza. Eu vou fazer uma live só sobre isso um dia. Tá bem? Não vai demorar. Como você pode expandir a sua consciência? Prestando atenção nos dois maiores vínculos da sua vida. Nós temos dois grandes vínculos na nossa vida, são os maiores. Quais são eles? Trabalho e amor. Trabalho e amor. Através desses dois grandes vínculos da sua vida, esses vínculos funcionam como espelho. O seu marido funciona como espelho, a sua esposa funciona como espelho. Aquilo que te incomoda no outro, pense como espelho. E, é claro, o retorno que o seu trabalho dá a você. Os colegas de trabalho. Então você está num setor, você arrumou rolo e confusão com todo mundo daquele setor, aí você é transferido para um novo setor, e você arruma rolo e confusão com o outro setor, então o problema não está no setor, o problema está em você. Então o trabalho, ele ajuda você a entrar em contato com as suas dificuldades, com as suas falhas. Se você aceitar essa consciência, nossa, como eu sou difícil, nossa, como eu sou arrogante, nossa, como eu preciso buscar um aprimoramento nessa parte aqui do meu trabalho. Se você aceitar essa consciência, você vai crescer, você vai evoluir, você vai se desenvolver. Faça as pazes com a sua melhor amiga. A maior inversão, o que é uma inversão? Nós trocamos uma coisa por outra, nós tomamos algo que é positivo como negativo, a maior inversão que nós fazemos. Essa inversão não está na realidade, ela está dentro de nós, ela é subjetiva. Nós sentimos de uma maneira invertida. Quando você está invertido, é como se você estivesse com o pé no teto, de cabeça para baixo na sua casa psíquica. Qual é a maior inversão que nós fazemos?
você toma a consciência, a realidade, a verdade como ruim, como um prejuízo, e você vê na alienação, no que é superficial, no que é fútil, uma grande vantagem, né? Um exemplo disso, toda família tem um inútil, né? Uma pessoa que é inútil. Tem família que tem até mais de um. Pode ser um primo, pode ser um tio. É a pessoa que tem braço curto. O que é o braço curto? O braço curto é a pessoa que não gosta de trabalhar, a pessoa que não gosta de fazer nada, ela quer ficar o dia inteiro ali. Normalmente o inútil ele está deitado, vendo TV, ele gosta de ficar no celular o dia inteiro. Então o inútil ele não gosta de agarrar na vida, né? Ele não gosta de lutar a luta da vida. E aí a família chega, vê o inútil ali deitado. O que a família fala? Esse sabe viver, esse é feliz. Feliz com o quê? A pessoa não tem vínculo nenhum, a vida da pessoa é um vazio, é uma superficialidade, não tem felicidade nenhuma nisso. Mas nós olhamos essa pessoa alienada, nós olhamos como uma pessoa sensacional, como uma pessoa que realmente sabe viver a vida. Por que o maior sonho do brasileiro é ganhar na Mega Sena? Porque aí eu vou ter tanto poder econômico na minha mão que eu vou poder abraçar a alienação 100%. Né? Não vou ter vínculo nenhum, não vou ter responsabilidade nenhum, não vou ter compromisso nenhum com a vida, com a realidade. Eu vou só viver o bel prazer, a alienação. Só vou ficar nisso. Então nós fazemos essa inversão. E, consequentemente, nós vamos então tomar como nosso maior inimigo, a nossa maior inimiga, a nossa consciência. Porque a consciência está o tempo inteiro fazendo esse movimento inverso de nos colocar em contato com o profundo, de nos colocar em contato com o que é importante, de nos colocar em contato com o que é fundamental, com aquilo que vai promover a nossa evolução e o nosso crescimento. Tudo bem? Estamos caminhando para o fim. Vocês são verdadeiros heróis, hein, de me acompanhar nisso. E aí a pandemia, vamos falar um pouquinho da pandemia, essa dificuldade que nós temos de ficar no isolamento, na quarentena. Por quê? Porque você vai ficar com quem? Com quem você vai ficar no isolamento, na quarentena, se você não pode ir para os restaurantes, se você não pode viajar, você vai ficar com quem? Você vai ficar com a sua própria consciência. Então é uma dificuldade de se aguentar, é uma dificuldade de fazer as pazes com a sua própria consciência. Você vive um confinamento interno, porque você não estabelece uma relação de proximidade, de intimidade, sentindo o que a sua consciência tem, a sua melhor amiga tem a revelar a você. E para concluir, gente, queria agradecer muito a presença de vocês e as pessoas também que estão assistindo a live depois. Tem um número bom de pessoas que estão assistindo a live depois que acaba. Eu deixo a live salva e as pessoas, eu fico impressionado com o número de pessoas que acessam e assistem depois. E isso tem me motivado. Queria agradecer a presença de vocês e encerrar que nós só existimos quando estamos conscientes. Se você não está consciente, você está vivendo a vida de uma forma automática, robótica. Você é um zumbi, você é uma espécie de morto-vivo. Nós só estamos realmente vivos, existindo, conscientes. Então esse é o esforço que nós temos que fazer. Nós conseguimos manter essa consciência continuamente sem sair dela, não conseguimos. Mas nós temos que perceber, nossa, eu saí, eu me desviei dela, agora eu preciso voltar. Essa é a luta da vida, esse é o esforço da vida. Então temos que o tempo inteiro buscar, quando você perceber que você está fora da sua consciência, você tem que voltar a estabelecer essa amizade com a sua melhor amiga, que é a sua consciência. Gente, obrigado por esta atenção, pelo carinho de vocês. Até o próximo domingo. Provavelmente eu vou falar de relacionamento, casamento e relacionamento amoroso. Eu não vou falar da escolha de parceiro ainda não, mas eu vou falar de algo que vai ser bem interessante para os casais, tá bem? Até a próxima live. Até mais. Tchau, tchau.